Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem, que a presença de Deus, né, seja assim constante na vida de vocês. É o desejo do meu coração. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição de número 9 da revista do ciclo 4. E o tema da lição é oração não mecânica, mas consciente. E o texto bíblico base é Mateus 6, do 5 ao 8, que fala, né, da oração do Pai Nosso. E a meditação diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. A introdução diz assim: assim como é possível dar esmolas pelas motivações erradas, é possível orar e jejuar dominada por motivações erradas. E assim como é possível realizar boas obras como fruto de uma religião meramente mecânica e ativista, é possível também orar e jejuar de forma mecânica, meramente ritualística. O que ele quer dizer aqui? Por exemplo, tem pessoas que dão esmola, passa a pessoa na sua casa, né, pedindo esmola. Aí tem gente que dá esmola por mecanicamente, tipo assim, só porque a pessoa tá pedindo ou porque é um costume dessa pessoa a dar esmola. Ele tá falando também que orar pode se tornar algo mecânico. O que é mecânico? Algo que a pessoa faz, tipo assim, só por fazer. Entendeu? É tipo como se fosse assim uma rotina, alguma coisa desse tipo. Mas aí, Jesus, ele não vamos estudar aqui, né? Que ele nos ensina a fazer uma oração consciente. Você tem que saber por que você está fazendo aquilo, né? Por que eu estou fazendo essa oração? Não é só, por exemplo, quando a pessoa vai cantar. Ela canta, bota lá o playback, bota lá a música, ela canta mecanicamente. Ela tem o dom, ela canta, eu tô cantando aqui. Mas quando ela canta com a alma, com a consciência, usando aquele hino para adorar a Deus realmente, para fazer uma autoanálise, para realmente ver o que aquele hino tá adorando a Deus, ali ela tá fazendo um louvor, ela tá prestando um louvor a Deus de consciência. Assim também é a questão da oração, né? Quando a gente faz uma oração consciente, você está sabendo a quem você está adorando, por que você está fazendo aquela oração, a quem você está fazendo essa oração. Então, essa é a oração consciente, não uma oração mecânica, só porque o pastor está orando, aí eu oro aqui sem saber nem o porquê que eu estou fazendo aquilo, não. Você tem que fazer uma oração consciente, sabendo o que você está fazendo. Outra coisa, o ponto 1. Oração é uma conversa com o Pai. Quem é o nosso Pai? O nosso Pai é Deus, né? É Deus. Deus é o Pai. Que deu seu Filho unigênito, né? Jesus Cristo, para morrer por todos nós. Então, a falsa oração. O que é a falsa oração? É uma forma de aparentar piedade. Oh, Jesus, eu tô aqui porque eu sou boinha, porque eu sou bonzinho. Ah, Senhor, tu sabe que o teu servo é um sofredor, tua serva é uma sofredora. Ah, meu Jesus e tal. Sabe que fulano me feriu, mas eu sou uma boa pessoa. Aparentando piedade. Às vezes até aquilo que você não é. Mas Deus, ele conhece, né? Jesus, ele nos conhece. Então, nós não podemos fazer uma oração falsa diante de Deus. Nós temos que ser o quê? Sincero diante de Deus. Tem que falar para Deus: Senhor, realmente eu não gosto de fulano, mas o Senhor me perdoa. Oh, Jesus, me ajuda a amar essa pessoa. Oh, Jesus, tu sabe que eu erro nisso, tu sabe que eu gosto de fazer isso aqui. Tu sabe que eu gosto de fazer qualquer coisa errada. Jesus, me ajuda. Então, tem que ser uma oração sincera diante de Deus. Outra coisa, a oração deve ser um momento particular de intimidade com Deus.
É verdade, você tem que ser um momento, né, que você, que nem eu já falei, de intimidade com Deus. É um momento particular de você e Deus. Algo que você não pode deixar nada escondido de Deus. Você fala assim, ai, mãe, mas Deus, ele já me conhece, ele já sabe onde que eu errei, o que eu tô fazendo de errado. Sim, ele sabe. Mas ele precisa, esse momento da oração é um momento de intimidade de você e Deus. Ele precisa ouvir aquilo que você tem a falar e a confessar os seus pecados diante dele. Outra coisa, 1.3, resposta de Deus. Jesus afirma que o Pai recompensará os filhos que o buscam em oculto. E isso em particular, na intimidade em suas orações. Essa recompensa é a que se refere. Jesus é a resposta de Deus às nossas petições feitas em oração. O Senhor é galardoador dos que o buscam, entendeu? Então, se você quer mais, a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. A Bíblia diz que bater e a porta abre. Aquele que busca, encontra. Entendeu? A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, tudo isso são promessas de Deus. E se nós buscarmos a Deus em oração, buscarmos ao Senhor, a Bíblia diz o quê? Que nós seremos o quê? Galardoados por Deus. Deus nos dará recompensa. A recompensa da presença dele na nossa vida. Porque quem busca a Deus em oração, com certeza tem constantemente a presença de Deus na sua vida. Então, nós somos galardoados com essa recompensa, né? Que é a presença constante de Deus na nossa vida, através da leitura da palavra e através da oração. Uma oração que sincera. Outra coisa, vãs repetições. O que são as vãs repetições? É usar as mesmas palavras que a oração mecanizada. Por exemplo, ao reprovar as vãs repetições, Jesus está condenando todo tipo de repetição na oração. Irmãos, é incrível, você que já passou por uma igreja, né, que lá repetiu a oração, a mesma oração, todas as vezes que você ia lá, a mesma oração, era aquela oração, aquela ladainha repetida. Ele está falando que nós não devemos fazer, né? Temos que evitar as vãs repetições, as mesmas coisas, né? E por quê? Jesus disse, né, que isto é um costume dos pagãos, que provavelmente eram imitados pelos fariseus, né? Que eram pessoas que, como é que se diz? Queriam demonstrar essa santidade, né? Queriam dizer para as pessoas que eles eram santos, queriam se amostrar e tal. Então, Jesus aqui, a palavra está dizendo que nós não devemos usar dessas vãs repetições. Mas que nem eu volto a dizer, nós temos que ser o quê? Sincero, conversar com Deus. A oração é esse momento de intimidade entre o seu Criador e a criatura que somos nós. É o momento de você se revelar para Deus, falar para Deus, Senhor, de agradecimento a Deus pela vida, por tudo que você tem feito. Então, a oração é esse canal, né? Esse canal que nos liga a Deus. Então, tem outro ponto aqui, 1.3, parar de blá, 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 né? De conversa fiada, de conversa, jogar a conversa fora. Porque nós precisamos ficar repetindo informações para Deus. Tem gente que faz aquela alegoria, aquela oração, aquele negócio, e vai e volta. Não, Deus, ele não precisa para ele me compreender de palavras bonitas, de entonação de voz grande, voz baixa, não. Você só precisa ser sincero diante de Deus, só isso, ser sincero, pedir perdão a Deus, pelos seus pecados, engrandecer o nome do Senhor, dizer, Senhor, Tu é lindo, Tu é maravilhoso, eu te amo, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei nisso, Jesus, olha, eu tenho esse defeito. Então, você não precisa você estar com vãs repetições, querendo enganar Deus, porque Ele nos conhece. Foi Ele que me criou, foi Ele que te criou. Então, não precisa você estar com blá, blá, blá diante de Deus. Você só precisa ser sincero diante de Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe. Por exemplo, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso, mas nós precisamos expor isso para Deus, né? Para que Ele venha nos perdoar, Ele venha
e ele venha ver realmente essa sinceridade nossa diante dele. Tem outra aqui, né? 1.6. Uma relação de amor sincero entre o pai e seus filhos. Então, Jesus orientou seus discípulos a se dirigirem a Deus em uma oração chamada a oração do Pai Nosso, né? É uma oração universal, né? Que todas as pessoas, praticamente do mundo inteiro, conhecem, né? Essa oração. E os cristãos conhecem, né? Essa oração. O uso que Jesus fez dessa expressão para que se referir à primeira pessoa da Trindade, que é quem? Deus. A primeira pessoa da Trindade é Deus, aí a segunda, Deus Pai, e a terceira, Deus Espírito Santo. Então, Pai nosso que está no céu, ele está o quê? Dizendo, ó Senhor, tu és o Deus que está no céu. Então, ele está engrandecendo o nome do Senhor. Pai nosso, papai que está no céu, santificado é o teu nome. Ele está dizendo assim, que não existe outro Deus além de ti. Então a oração é esse momento de exaltação ao nome do Senhor. Né? Você tem que demonstrar esse amor pelo Senhor, ter criado o céu, as estrelas, ter lhe dado a vida. A oração é para isso, é para você se derramar na presença de Deus, demonstrar na presença de Deus. Não é para ser uma oração mecanizada, oração que vai usar vãs repetições, não. Mas a oração é algo que você faz com sinceridade diante de Deus. A oração que Jesus nos ensinou. O propósito da oração do Pai Nosso. Qual era? Primeiro, ponto 2. Pai Nosso. O termo Pai Nosso denota intimidade, né? Pai Nosso, quando eu digo assim, isso aqui é meu, isso aqui é nosso. Por quê? Porque eu estou dizendo que é meu. Pai Nosso que está no céu. Eu estou dizendo que ele é meu pai e que ele está no céu, está acima de todas as coisas, né? Você está demonstrando a soberania de Deus. Aí ele diz, santificado seja o teu nome. Essa expressão significa que o teu nome seja santificado na minha vida. Quer dizer que quando eu estou dizendo para Deus, eu estou dizendo para Deus, para Jesus, Jesus, que o teu nome seja santificado na minha vida. Que eu tenha a mente de Cristo, que tudo que eu for fazer seja Cristo em primeiro lugar, que o meu corpo seja para Cristo, que minhas ações sejam para Cristo, que o teu nome, Senhor, seja santificado na minha vida. Então, essa expressão, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo para Jesus, ó Jesus, eu quero ser santo, eu quero que o teu nome seja santificado na minha vida, eu quero ser santo como tu és santo. Aí tem a outra que diz, vinde o teu reino, trata-se de um pedido para que Deus reine sobre nós. Eu estou dizendo para Jesus, Jesus, eu quero que o teu reino celeste, que teu reino reine na minha vida. Que não seja mais eu que mando em mim, Senhor, mas que o teu reino, o que tu queres, o teu querer, Senhor, possa reinar na minha vida. Ele diz, essa expressão demonstra a preocupação que o Filho de Deus teve em expansão do reino de Cristo na terra. Quer dizer também que através de mim o Senhor possa salvar pessoas, né? O teu reino, porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou um pequeno Cristo na terra. Então, se o reino de Deus está na minha vida, eu tenho que expandir esse reino para que outras pessoas venham conhecer esse reino. Ele diz também no 2.5, seja feita a tua vontade. Aqui vemos uma petição específica para que a vontade divina seja cumprida na minha vida. Não é mais a vontade da Elziane, não é mais a sua vontade, mas é a vontade de Deus que tem que reinar. Seja feita a tua vontade, Senhor. Não é mais aquela minha vontade, mas é a tua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui está falando das necessidades que nós devemos pedir para o Senhor, né? Porque nós sabemos que o Senhor,
Ele supre as nossas necessidades. A Bíblia diz que ele supre as nossas necessidades. Ele diz, olhe para os lírios do campo, que nem Salomão, com todo o seu dinheiro, com tudo que ele tinha, não se vestiu tão lindo como os lírios do campo, né? Ele diz, né, que nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã, com o que haver de comer ou de beber. Mas ele está dizendo aqui, ó, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente tem que botar a nossa esperança no Senhor, pedir para que o Senhor, né? Porque a Bíblia diz que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Porque nós sabemos que por mais que você trabalhe, eu trabalho, a gente tem o nosso pão de cada dia, mas se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos conceder isso, a gente tem que ter essa consciência de que o nosso trabalho foi o Senhor que nos deu. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então, Senhor, mesmo que eu sei que é eu que vou para o trabalho, Senhor, mas me dê condições para que eu trabalhe, que eu receba o meu salário. Então, o pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje, Senhor. Nos dá hoje. Todo dia que você for orar, de manhã, de tarde, de noite, você tem que agradecer a Deus pelo pão de cada dia, né? Às vezes a gente senta na mesa, né? A gente nem agradece, as pessoas nem agradecem a Deus pelo pão que Deus deu a ele naquele momento, né? Então a gente tem que fazer. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro vem o Pai, depois o pão nosso. Não é verdade? Então, nós devemos sempre ser gratos a Deus. Que nós, entre tanta oração, como já vimos até aqui, não é constituída apenas de repetições por questões pessoais. Em primeiro plano está a nossa comunhão com Deus. Olha, a adoração, a glória a Deus, a expansão do reino de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E logo depois vem as necessidades pessoais, né? Então, primeiro nós devemos buscar o que? A Bíblia diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, ó, a gente inverte isso. Primeiro a gente busca primeiro os nossos interesses, depois, se sobrar tempo, é que a gente vai buscar o reino, né? Ah, não, eu só vou ler a Bíblia depois que eu lavar roupa, depois que eu fizer isso, depois que eu não sei o quê, depois que eu assistir, depois disso, depois daquilo. A gente sempre deixa as coisas de Deus para segundo e terceiro plano, né? E, na verdade, a gente está errado, porque nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A oração precisa nos tratar também, arrependidos dos nossos pecados, das nossas falhas diárias. Mas não só isso, devemos também ter disposição para perdoar os nossos ofensores, né? Porque às vezes você quer o perdão de Deus, mas você não quer compartilhar desse mesmo perdão para alguém, né? Você não quer uma forma de retribuir, né, esse amor tão grande que Deus me amou, mas eu não sei compartilhar esse amor para ninguém. Às vezes a pessoa me fere e eu não quero perdoar essa pessoa, porque eu me acho tão bom demais, tão santo demais, que eu acho que essa pessoa não merece, né, o perdão, o meu perdão. Sabendo eu que quando eu perdoo, eu tô liberando perdão, eu é que tô me livrando da culpa, né? A pessoa, se ela morrer naquele momento ali, ela vai pro céu, independente se eu perdoar ela ou não, né? Porque quem perdoa é Deus. E por isso que eu tenho que liberar esse perdão pra pessoa. Porque quem precisa disso sou eu, para me ter minha comunhão com Deus, né? Do perdão, quando eu dou perdão pra pessoa. Outra coisa, não nos induzas a tentação, mas livrai do mal. Aqui tá falando dos perigos, né? Que a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso redor, né? Buscando a quem possa tragar. Então, nós temos que ter muito cuidado das tentações. Pedir ao Senhor para que Ele nos livre dessas tentações. Porque o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração ideal começa com a adoração. Nós temos que entender que o reino é do Senhor, que tudo que nós fizermos é para o nosso Deus. Amém. A expressão amém significa literalmente assim seja. Então, tudo que nós formos fazer,
nós temos que ter a concordância do Senhor. Quando você for fazer oração, você for viajar, você fizer planos de Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Você está dizendo amém, você está dizendo assim, Senhor, amém significa assim seja. Toda vez que você dizer amém, você está dizendo assim, que assim seja, né? Que o Senhor concorde com aquilo que você vai fazer. Porque a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta certa, ela vem de quem? Do Senhor. O amém tem que vir é dele. Você faz um plano hoje, mas vai saber se nós vamos acordar amanhã vivos. Então, a resposta tem que vir sempre do Senhor. O amém é dele. E o terceiro, a oração e jejum. O jejum espiritual e o jejum hipócrita. A Bíblia diz que quando eu for jejuar, eu tenho que lavar meu rosto, eu não posso demonstrar tristeza, porque eu estou jejuando. Então, eu não posso demonstrar tristeza quando eu vou jejuar. As pessoas que falam aqui dos hipócritas são as pessoas mentirosas. Elas jejuavam, o que elas faziam? Elas demonstravam um rosto de tristeza. O jejum, ele tem que ser feito com alegria. É o momento de você crucificar sua carne e se santificar para Deus. Então, nós temos que ter prazer, né, em fazer isso. É uma consagração. Entretanto, o jejum recebido por Deus é um jejum sincero. É um jejum que realmente a pessoa, ele é algo pessoal, íntimo, que você faz para Deus e não para aparecer. Então, quando você for jejuar, você não precisa estar dizendo para ninguém, né? É um momento entre você e Deus. Então, a conclusão, que todos os nossos atos de justiça, como era chamado das práticas das esmolas, da oração e do jejum nos dias de Jesus, sejam realizados cumprindo o propósito pelo qual existem, glorificar a Deus e não aos homens. Então, o que eu quero dizer? Que todos os nossos atos perante Deus sejam sinceros. Por exemplo, se você for dar esmola, que sejam para a justiça de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Se você for dar esmola, se você for fazer um jejum, que seja para você se santificar diante de Deus, não para nos mostrar para as pessoas. E a oração, ela tem que ser uma oração consciente, não oração mecanizada. Eu vou orar aqui porque tá todo mundo orando. Certo? Tem oração coletiva, Jesus não condena. Mas ele diz que quando tu for orar, entra pro teu quarto, fecha a porta e o teu pai que está em secreto vai te ouvir. Quer dizer, fala aí de quê? De intimidade, você e Deus. Então, que nós possamos, né, acrescentar mais ainda nessa nossa intimidade com Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que você continue na sua prática de oração com Deus e que a sua intimidade com Deus cresça e que Deus lhe abençoe, lhe guarde, dando muita saúde e que nós possamos estar, né, debaixo da potente mão de Deus e orando, né, que a Bíblia diz que nós temos que orar constantemente. É constantemente, lá em Colossenses, se eu não estou enganada, diz que nós temos que estar em constante oração, né, tem até um hino. Tem um hino, né, que fala